Quantos meses nós temos em um ano? Quantos dias em um mês? Quantos dias em uma semana? Quantas horas nós temos no dia? Acredito que a resposta é igual para todo mundo, né? 12 meses, 30 dias, 7 dias e 24 horas nós temos num dia. E por que que alguns realizam mais do que os outros? Por causa do foco. Quanto mais foco eu tiver, melhor resultado eu vou ter. Então você tem que olhar para a sua vida neste momento e entender que quem você foi te trouxe até aqui. Se você quer coisas melhores, você terá que mudar a sua mentalidade. Você terá que mudar a maneira de pensar. E uma das coisas para a gente ter foco é nós cuidarmos aonde nós estamos, ou seja, em que tempo nós estamos. Nós temos 3 tempos: presente, passado e futuro. E a maioria das pessoas, na maior parte do seu tempo, ficam mais no passado e no futuro, e muito pouco no momento presente. Ou seja, fica pensando naquilo que aconteceu, que não deu certo, que deveria ter feito e não fez, vem os arrependimentos e fica ali ruminando aquilo. Ou preocupado com o futuro, e se não der certo, e se eu não conseguir, e se eu não vender, e se eu não conseguir um emprego. E no momento presente é muito pouco tempo. Numa pesquisa mostra que 70% do tempo as pessoas vivem no passado, 25% no futuro e só 5% no momento presente. E o correto seria, 10% no passado, 30% e 60% no momento presente. Porque o passado tem muita coisa importante, sim, tem todos os aprendizados para nós trazermos. O futuro tem toda a nossa visão de futuro, onde a gente quer chegar, o nosso planejamento, Agora, o momento presente é onde eu executo. E se eu quero ter foco, eu tenho que viver no momento presente. E por que é que a gente se perde? Por que nós perdemos o foco? Porque nós ficamos dando muito ouvido às historinhas que nós contamos. Nós não ficamos atentos aos fatos que não nos acontecem. Por exemplo, não bateu a meta do mês, não bateu a venda. Tinha que vender tantos R$1.000, mas não bateu. O que é que a sua mente faz? A gente não conseguiu, porque veja bem, por causa da crise do país, porque é um mês muito curto ou muito longo, é um mês que tem feriados, porque o povo está sem dinheiro, porque não é o mês que o povo compra nossos produtos, e fica contando historinha. O fato é um só: não se planejou, não se organizou, não prospectou os clientes que devia prospectar, não fez as visitas que tinha que fazer. Ou seja, o fato é, não atingiu a meta e não fez o que tinha que fazer. Ponto. Todas as desculpas que eu crio são histórias, e essas histórias me tiram do foco, me tiram do momento presente. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e criar possibilidades de fazer diferente. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu tenho que fazer, tudo aquilo que eu quero realizar, eu posso estar criando possibilidades de fazer diferente. Só que para isso eu preciso ter alguns focos múltiplos, onde eu preciso prestar atenção e não perder de vista isso. Um deles é o propósito. Qual é o propósito que eu tenho naquela ação? O porquê eu quero atingir aquela meta, aquele objetivo, ou seja, qual é o resultado final que eu quero dessa ação. Esse é o teu propósito. Nós temos durante o dia vários propósitos. Claro, a gente tem o seu propósito de vida, mas não é desse que eu estou falando. Estou falando do propósito de cada ação. Aí eu tenho um outro ponto que eu não posso me descuidar, que é o quanto eu tenho força, determinação, garra, disposição, vontade para pagar o preço para atingir este propósito.
o quanto realmente eu vou fazer acontecer para chegar onde que eu quero, o quanto que realmente eu me determino, o quanto que eu faço o que tem que fazer para chegar lá. Um outro pilar muito importante também é o pilar do ser, do fazer e do ter. Você vai conseguir ter foco se você parar de focar no ter e passar a focar em quem você é, a tua autoimagem. Então assim, ó, se você tem uma autoimagem de uma pessoa desorganizada, de uma pessoa que se distrai com qualquer coisa, de uma pessoa que perde um monte de tempo, infelizmente, você não vai conseguir o resultado que você deseja. Porque eu preciso focar na minha autoimagem, no meu autoconceito, em quem realmente eu sou. Será que eu sou a pessoa que vai conquistar essa meta? Será que eu estou preparado emocionalmente? Será que eu estou preparado de postura, de conhecimento, de habilidade para realmente ir lá e fazer acontecer? Ou eu preciso aprimorar tudo isso? Então você nunca vai ter, se antes você não ser aquela pessoa que vai conquistar aquela meta, fazer o que precisa ser feito para daí colher os resultados. As pessoas normalmente esquecem do ser, né? Então ela quer vender tantos mil-reais, mas ela esquece que ela vai ter que se transformar naquela pessoa que vende tantos mil-reais. Quem eu fui me trouxe até aqui. Se eu quero coisa melhor, eu terei que mudar. Eu terei que ser outra pessoa. O meu ser deve ser diferente. Um outro pilar é a autorresponsabilidade pessoal e ter iniciativa para fazer o que precisa ser feito. Então eu preciso ser responsável por aquele propósito. Eu tenho que entender que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Então eu preciso ter responsabilidade que, se eu atingir aquele propósito que eu quero, tudo bem, parabéns. Se eu não atingir, a culpa é minha também. Eu sou responsável, eu não posso querer ficar pulando de galho em galho, sabe? Eu não posso querer ficar culpando as pessoas, criticando. Não, ou eu tenho muito bem determinado o que eu vou fazer e saber que eu sou responsável por fazer isso e ninguém mais. Um pilar importantíssimo é a administração no tempo. Isso mesmo, é no tempo. Porque as pessoas falam assim, a administração do tempo. O tempo é o tempo de Deus, nós temos 24 horas. Mas eu preciso me organizar aquilo que eu tenho que fazer dentro dessas 24 horas. Então é muito importante você que quer realizar mais e melhor, que você tenha cada atividade determinado o tempo que você vai gastar. E cuidado com aqueles desperdiçadores de tempo, aonde você vem perdendo tempo, aonde o tempo está indo pelo ralo. Porque se você, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, eu tenho tempo que gravar esse vídeo, então é tantos minutos, ele tem que finalizar. Você vai fazer uma visita ao cliente, determine, eu posso ficar naquele cliente 40 minutos. Mas isso não, porque as pessoas perdem muito tempo aqui com conversa fiada, com rede social. Não, você tem que administrar o seu tempo no tempo que se tem para poder fazer todas as atividades que você deseja. Algumas pessoas falam assim, ai, como eu queria ter 36 horas. Você não dá conta nem de 24. Você já se perde em 24, imagina em 36. Então é um erro achar que eu preciso de mais horas. Não, eu preciso escolher melhor o que eu tenho que fazer, porque se eu tenho um bom propósito, eu tenho isso muito bem definido, então eu sei o que eu vou fazer, e aí eu consigo ter o resultado que eu quero dentro daquele tempo que eu preciso. Nós temos que também ter hábitos adequados, gente. Nós precisamos entender que nós somos criaturas de hábito. E hábito é aquilo que eu faço todo dia, repetidamente. Isso é um hábito. Então, se você tem o hábito de procrastinar, você vai procrastinar. Se você tem o hábito de reclamar, você vai reclamar. Agora, se você tem o hábito da proatividade, você vai ser proativo. Se você tem o hábito de ter iniciativa, você vai ter iniciativa. Se você tem o hábito de determinar tudo aquilo que você começa, vai ser assim. Quais são os hábitos que estão moldando a tua personalidade?
O que você faz todos os dias e por fazer, você está tendo o resultado que você tem. É óbvio que se o resultado está sendo fantástico, os meus hábitos estão bons. Se o meu resultado poderia ser muito melhor, os meus hábitos não estão tão bons assim. Então você precisa fazer essa autoanálise. Aonde e como, de que forma, melhor dizendo, eu estou me comportando para chegar aonde eu quero. Porque se você quer ter resultado, você quer ter mais foco, para ter mais resultado, você precisa melhorar os seus hábitos sempre. Porque se os resultados que você está tendo ainda não é aqueles que você deseja conquistar, algo realmente está errado. Um outro pilar é a nossa inteligência emocional. Dificuldade, o quanto eu vejo nas empresas a falta de inteligência emocional das pessoas que lá trabalham. O que é inteligência emocional, gente? Nada mais é do que você usar a emoção correta na hora correta. Ou seja, usar a emoção adequada para aquele momento que você está vivendo. Tem alguns momentos que a raiva é a melhor emoção que você pode ter. Por quê? Porque quando ela é aquela raiva, não é aquela raiva raivosa, né? Aquela raiva, eu vou fazer custe o que custar. Sabe aquela coisa de você se desafiar com raiva, com vontade? Então, essa é a emoção que você vai usar. Tem momentos que eu tenho que usar uma emoção um pouco mais light. Então, eu vou escolhendo qual é a melhor emoção para aquele momento para ter o resultado que eu quero. As pessoas se perdem muito escolhendo a emoção errada, gente. Você perde muito com mágoa, com tristeza, com mimimi. Sempre pense assim, ó. Ah, tá, o que eu tô sentindo agora? Ah, eu tô um pouco magoado, Ione. Isso vai te ajudar você a bater tua meta? Vai te ajudar você a cumprir o teu propósito? Não? Então esquece. Esquece e vai pra frente. Não fique preso a esse tipo de coisa. Uma outra consciência que nós temos que ter de um grande pilar é a execução, gente. É o fazer acontecer. O que eu mais vejo nas empresas hoje é as pessoas têm um excelente planejamento, mas são péssimos na execução. Sabe por quê? Porque procrastinam. Fico olhando, sabe, mimimi, fico olhando coisinhas que não tem nada a ver, ao invés de ir lá e falar, vamos fazer acontecer agora. Então, e isso acontece muito com os líderes, tá? De ficar se amarrando, sabe? De não sair do lugar. Ai, porque veja bem por causa disso. Ai, veja bem por causa daquilo. Criatura, você tá ali e você tem que fazer, vai lá e faça. E ponto. E é óbvio que se você quer ter mais foco, você precisa dar o seu melhor. Sempre. Você tem que ser aquela pessoa única, sabe? Quer aumentar seus resultados? Seja único. Dê o teu melhor em todos os momentos. Sabe aquela pessoa que está sempre fazendo o melhor que ela pode? Não é perfeccionismo, não. É fazer o melhor que ela pode no momento que ela está. E ela está sempre, sempre ali, presente. A energia dela é algo muito presente. Porque, claro, que nós precisamos ter energia, nós precisamos ter entusiasmo para fazer acontecer. Porque eu percebo as pessoas, eu quero melhorar meus resultados, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Se você não tem vontade, se você não tem entusiasmo, você vai ficar só no preciso fazer. Muda o teu jeito de falar, eu quero fazer, eu vou fazer, que você consegue ir muito, mas muito mais longe. Então faça uma autoanálise com esse vídeo. Onde você está colocando o seu foco? E por colocar o seu foco lá, você está tendo o resultado que você está tendo. Até o nosso próximo vídeo.